Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor Rodrigo Medina. Ele que é chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Professor Rodrigo, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Obviamente, não esperamos uma guerra entre aliados da OTAN, mas não deixa de ser realmente preocupante o envio de tantos armamentos, de tantos equipamentos de guerra, caças e tudo mais, num momento tão delicado. Que riscos o senhor observa nessas movimentações? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos que nos assistem. Pois bem, o risco de guerra não é e não está descartado. No entanto, o que nós temos atravessado e, com bastante clareza, segundo analistas especializados, não é? Nós temos atravessado o maior agravamento da crise diplomática e militar já vista entre Estados Unidos e União Europeia, centrada na crise que ocorre no Ártico, não é? Estamos falando aqui do desgaste da própria aliança militar ocidental e da crise. Alguns têm falado até mesmo nas possibilidades do fim, eu acho um pouco exagerado esse argumento, da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Aliança Político-Militar, que há 70 anos tem composto interesses no plano da segurança internacional entre a América do Norte e Europa. Portanto, temos assistido um agravamento dos tensionamentos na segurança internacional que dizem respeito ao desgaste das relações entre Estados Unidos e União Europeia, com uma série de repercussões das quais a gente pode tratar aqui. Exatamente, vamos falar muito sobre essas repercussões. 9h05, mais informações. Nesta terça-feira, dia 20, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais uma imagem gerada por inteligência artificial, que a gente vai acompanhar agora, em que Groenlândia, Canadá e Venezuela aparecem representados como parte do território dos Estados Unidos. A montagem foi compartilhada em sua plataforma Truth Social e mostra um mapa das Américas com os 3 países sob a bandeira americana, inserido em uma foto sua com líderes europeus no Salão Oval da Casa Branca, essa que você acompanha aqui do meu lado. A imagem é uma versão editada digitalmente de uma foto real de uma reunião com dirigentes europeus, a qual foi adicionado o mapa ampliado e não representa um mapa oficial, claro, real, de ação política americana. A publicação ocorre em meio à escalada de tensão em torno da Groenlândia, cujo controle Trump tem defendido de forma insistente, inclusive pressionando aliados europeus para aceitar um acordo que permitiria aos Estados Unidos comprar a ilha e ameaçando tarifas caso isso não aconteça. Professor Rodrigo, qual o peso de uma imagem como essa? Qual o recado que Donald Trump quer passar ao colocar aí a bandeira dos Estados Unidos sobre o Canadá, sobre os próprios Estados Unidos? Achei até estranho não ter colocado sobre o México também, mas enfim, pulou ali, né, o México e a América Central e colocou a bandeira ali na Venezuela. Além de um, claro, desrespeito a esses países, né, é mais um tijolinho que Trump coloca aí nas suas ações ameaçadoras contra algumas nações. Pois bem, e por total inabilidade política, para além da indelicadeza, desvela uma problemática concepção de política externa que confunde muito a vivência dele como um homem de negócios, dedicado às corporações privadas, e o que é a condução de um Estado nacional, coisas completamente diferentes. Porque uma imagem como essa não apenas causa desgastes, por exemplo, nas relações com o Canadá, que é um parceiro estratégico, comercial, bastante relevante para os Estados Unidos, como tem como consequência, já desde que moveu o tarifaço contra o Canadá, a aproximação do Canadá e do México com o Mercosul. Esses que eram parceiros estratégicos dos Estados Unidos no ambiente do NAFTA, por meio de uma ação muito mal planejada, como o tarifácio agora agravada com esse tipo incoerente, para dizer pouco, não é? De postagem, aproxima ainda mais esses atores, desvelando algo muito claro.
o abandono por parte da gestão Donald Trump da estratégia de áreas de influência. Ou seja, a política externa norte-americana, historicamente, dividiu o mundo em regiões, identificou para cada uma delas que atores estatais teriam proeminência nesses circuitos e aproximou a sua atuação política desses atores. Então, dividindo o mundo dessa forma, pôde os Estados Unidos, de alguma forma, protagonizar seus interesses, defender seus interesses nos rincões mais distantes do sistema mundial. Então, para dizer pouco, trata-se do abandono dessa política de áreas de influência, o que faria Henry Kissinger e outros artífices históricos da política externa norte-americana revirarem no túmulo. É isso, às vezes parece que o presidente dos Estados Unidos está jogando war, né, e não presidindo aí um país tão importante que tem relações com outras nações. 9/9, ainda falando de Trump, o presidente dos Estados Unidos reforçou nesta terça-feira o convite para que o presidente Lula integre o Conselho de Paz para Gaza. O republicano afirmou ter apreço pelo líder brasileiro e disse que Lula poderá desempenhar um grande papel no grupo recém-formado. Durante a coletiva, Trump também sugeriu que o Conselho poderia até substituir a Organização das Nações Unidas, a ONU, ao criticar a atuação do organismo em conflitos internacionais. Segundo ele, a ONU não cumpriu o seu potencial e falhou em resolver guerras recentes. O governo brasileiro confirmou o recebimento do convite na última sexta-feira, dia 16, mas informou que Lula ainda não decidiu se vai aceitar a proposta. De acordo com interlocutores do Planalto ouvidos pelo portal Metrópolis, o presidente pretende avaliar com muita cautela todos os aspectos geopolíticos, diplomáticos e financeiros antes de qualquer situação. O tema foi discutido em reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A equipe presidencial analisa o documento sem prazo para resposta, considerando pontos como a composição do Conselho, o posicionamento dos países envolvidos, impactos orçamentários, objetivos políticos e a necessidade de articulação com nações influentes sobre o conflito em Gaza. Professor Rodrigo, qual o peso dessa fala do presidente Donald Trump, dizendo que Lula vai ter um papel importante, protagonista nesse novo conselho? Ou seja, é mais aí uma estratégia para meio que colocar Lula contra a parede, né? Olha, eu te convidei, eu estou te dizendo que tu vai ter um papel muito importante e tu vai me dizer um não, ou seja, uma rejeição teria um impacto muito negativo. Ou seja, Lula está diante de uma encruzilhada, professor Rodrigo. Mas se trata de algo para além, pura e simplesmente, da constituição de um governo de coalizão entre importantes atores para gestão da realidade palestina, mais amplamente do conflito israelo-palestino. A fala de Donald Trump, que condena de forma taxativa a atuação da Organização das Nações Unidas e propõe algo em seu lugar, já deixa claro o que antes estava. Este mandato de Donald Trump advoga frontalmente contra as instituições multilaterais que vêm regendo de alguma forma o sistema mundial desde pelo menos os acordos de Bretton Woods em 1944, ao cabo da Segunda Guerra Mundial. Esse sistema de Bretton Woods, do qual faz parte a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, por quanto tenham desempenhado essas organizações o papel de plataformas para o exercício da hegemonia norte-americana nas relações internacionais, são instituições relativamente multilaterais. Mudanças estruturais ocorreram nos anos 1970 por conta de uma crise muito severa do capitalismo internacional, né? Então, houve uma reengenharia, né, do sistema, sobretudo econômico-financeiro internacional, dando maior centralidade às corporações privadas de Wall Street, mas agora o governo Donald Trump, né, anuncia à sua maneira o fim de um período de hegemonia norte-americana em que
o uso da força era compensado por estratégias de liderança intelectual moral, para um recrudescimento da sua atuação muito mais predatória no sistema internacional, fazendo lembrar o século XIX com a política do corolário Roosevelt da doutrina Monroe, ou seja, speak softly and carry a big stick, não é? Ou seja, fale calmamente enquanto segura um porrete. O próprio Marco Rubio, a propósito do sucesso relativo, é preciso frisar, da ação na Venezuela de extração do presidente Nicolás Maduro e sua esposa, teve uma fala muito incisiva em seguida dizendo: está restabelecida a política da dissuasão, que vigorou durante os últimos anos da Guerra Fria, ou seja, alianças estratégicas dos Estados Unidos aceitariam a sua vontade, abdicando de parte da sua própria vontade, porque temeriam uma intervenção armada ou qualquer tipo de ingerência com o uso da força. Então, é nesses termos que essas falas se colocam. Eu acho muito difícil que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, sob a tutela, em termos de política externa, de Celso Amorim e outros importantes artífices, abdique dessa posição ativa e altiva que recoloca o Brasil como liderança regional no jogo complexo das relações internacionais. Sobretudo porque a soberania de Estados nacionais na América Latina tem sido colocada em risco. E o Brasil é importante ator, protagonista nesses termos, tanto é que a política de Donald Trump assim o reconhece, isolando completamente os artífices do caos, que tentaram mover o governo de Donald Trump contra o Estado brasileiro, incitando o tarifaço, e fomentando ações em prejuízo de autoridades políticas importantes no Estado brasileiro. O governo Donald Trump os desconsidera solenemente e passa a tratar de forma muito mais negocial com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu acho difícil que o governo Lula aceite essa posição se ela estiver, como está sendo colocada, de submissão direta aos interesses norte-americanos. Esses termos eu acho também que Lula vai recusar. Professor Rodrigo, agradecer imensamente sua participação aqui no nosso Povo News. Obrigado aí pelas análises tão certeiras e importantes para a gente entender todo esse cenário turbulento mundial. Um forte abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Ítalo. Forte abraço. 9h16, reta final do nosso Povo News. Vem aqui para o nosso telão que tem notícia urgente.